Olá, professores, olá, estudantes da segunda série do ensino médio que nos acompanham aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, e o nosso componente, né, dentro aí do nosso aprofundamento, população em índices. Sejam todos muito bem-vindos. Preparamos mais uma aula daquele jeitão que você conhece. Daremos continuidade à aula anterior, falaremos ainda um pouco mais sobre os dados constantes naquela tabela já bastante conhecida de vocês, extraída lá do site do IBGE. Hoje, especificamente, falaremos sobre o estado de São Paulo, sobre aqueles números, né, as taxas de ocupação e desocupação, empregados e empregadores aí envolvendo o nosso estado. Tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos, acompanhem a aula, e é sempre muito bom, né? A gente conversa com você e pede para você divulgar a aula, né? Replicar esse material, acessa ele aí no repositório, tenha ele à disposição, faça o uso da melhor forma que achar possível. Se precisar adaptar aí, ajustar a aula, ajustar o PPT para fazer uma utilização dentro da sala de aula, isso falando especificamente com o professor, fique à vontade, sem muitos problemas. Só baixar o material e ajustar aí conforme a sua necessidade ou a realidade da própria escola que você trabalha, que você convive aí com todo o grupo, tá ok? Então a gente deixa muito aberto essa questão de você fazer o melhor uso que você achar do nosso material, tá ok? Se quiser aproveitar a aula também, né, trocar uma ideia com o pessoal, aproveitar um pouquinho aí das falas, né, dessa aula que humildemente a gente transmite aí para vocês, fique à vontade também, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer sugestão também, existem caminhos aí para vocês entrarem em contato com a gente através lá da rede social, tá ok? Então entre em contato aí, conversa com a gente, dá sugestões, tá? Para a gente acabar melhorando esse trabalho, melhorando esse produto que a gente oferece para vocês, tá ok? Então é essa a ideia. Vamos colocar a estrutura lá, né? O desenho da nossa aula, toda a nomenclatura aí que vocês já conhecem, tá ok? Então estamos aí no aprofundamento curricular, né? A população em índice, estamos na atividade integrada de número 2 e o desenvolvimento, aula 3, tá ok? Bom, qual é o nosso aprofundamento curricular? É o hashtag Quem Divide Multiplica, unidade curricular de número 1. Os números também importam, né? Então, sempre muitos números nessas aulas, né? Não especificamente, não daquele jeitão tradicional da aula de matemática que você conhece, mas sempre envolvem muitos números, tá ok? Estamos aí no componente curricular população em índices, daqui a pouco a gente já vai falar dos outros componentes. Estamos na área, né, integrada aí de ciências humanas e sociais aplicadas e ainda matemática e suas tecnologias, tá ok? Essa sempre é a capa que a gente apresenta para vocês do material. Então as aulas são produzidas e extraídas em função desse material, que é o mapa, o aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, é um dos aprofundamentos que contém o mapa, né, que é o nosso material de apoio, tá ok? Então é essa a estrutura. Na sequência aí temos os componentes curriculares, né? Vocês já estão bem acostumados com eles também. O nosso é o população em índices, tá? Temos aí o trabalho e política, pensamento econômico, demografia e investigação das populações humanas, reflexões sobre o poder, né, do contrato social às redes e as mudanças sociais, demografia e trabalho. A gente destaca aí o nosso componente curricular, o população em índices, tá ok? Temos ainda o quadro integrador. O nosso quadro integrador aí, né? O quadro integrador ele é bem mais extenso, né? Então ele é mais extenso, ele contempla aí as cinco atividades, ok? Mas aí a gente está na atividade integrada de número 2. É um recorte que a gente faz para você se localizar um pouquinho melhor, tá ok? O população e índice, que especificamente aí eles identificam alguns indicadores sociais e representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica, né? Então a gente direciona muito as nossas aulas para isso aí, né? O estudo das populações, né? A questão socioeconômica, muito importante. Quando se estuda aí a população, né, a gente pode até dividir população e índices, né? Então, quando se consegue fazer uma relação direta aí entre essas duas palavras, né, a gente consegue integrar e transformar, né, fazer que você perceba as relações que existem entre essas duas palavras, né, entre a questão da geografia humana mesmo, né, da geografia espacial, da geografia contemporânea, enfim, né, de tudo que a gente pode imaginar. Estou falando de geografia porque a matemática e a geografia, elas caminham
elas caminham juntas, né? Mas hoje vai muito, muito além disso, né? A gente tem aí as ciências humanas e sociais que elas estão muito além da geografia, né? Então, matemática especificamente, né? A gente estuda lá, quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento humano, quando a gente fala, por exemplo, de ocupação territorial, densidade demográfica, né? Então, a gente está fazendo cálculos matemáticos, né? Mais voltados aí para a geografia, mas a questão é muito mais ampla mesmo, como vocês percebem. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho, relações de trabalho, ocupação, desocupação, nível de emprego, enfim, tá? Então existe uma relação direta, um entrelaçamento aí entre as ciências humanas, sociais aplicadas e a matemática, especificamente aí o estudo matemático mais voltado para as questões estatísticas, tá ok? Bom, essa é a ideia. Bom, vamos trabalhar então, a gente sempre retoma aí um pouquinho das aulas anteriores, por isso que vai aparecer aí para vocês a palavra indicadores. Okay? Para a nossa aula de hoje, nós extraímos informações e dados estatísticos associados à taxa de desocupação e nível de ocupação médio dos trabalhadores do estado de São Paulo. Okay? Lembra que a gente anteriormente, nas aulas anteriores, a gente falou em relação ao Brasil, então trabalhamos aí as taxas de desocupação, sinônimo, ou se você quiser, um eufemismo aí para a palavra desemprego, tudo bem? Ou o nível de ocupação, o trabalho aí das pessoas, mas a gente apresentamos essa tabela, né? A tabela continha aí muitas informações, né? Você consegue ficar debulhado aí horas, né, fazendo a análise desses números, e quem produz esse material, sem dúvida, é uma análise muito minuciosa, uma análise muito criteriosa, é um processo muito trabalhoso. Se você já fez algum levantamento estatístico aí na sua escola, né, fez alguma pesquisa, algum levantamento estatístico direcionado para um determinado tema, tá? Se não fez, essa é uma boa oportunidade para fazê-lo. Mas se já fez, percebeu que dá muito trabalho, né? Primeiro, na escolha do tema, na escolha do objeto que você vai estudar, na sequência ali elaborar, por exemplo, um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho ele vai estabelecer qual é o objetivo, né, desse estudo estatístico, né, qual é a importância dele, ok? Selecionar, né, dividir tarefas e aí botar o pessoal a campo para fazer. E mais que isso, né, fazer com que as perguntas, né, que sejam direcionadas aos entrevistados, elas sejam qualitativas, né? Então tem que pensar na pergunta certa para chegar em tal objetivo. Não adianta fazer, 20 perguntas que, não levam a nada a lugar nenhum. Então, você não vai ter resultado, você não vai ter dados significativos nenhum. Então, é muito importante a qualidade das perguntas, né? Como já disse alguns aí, né? As perguntas são tão importantes quanto as respostas. Então, uma pergunta bem feita, uma pergunta bem direcionada, às vezes ela responde, né, em poucas linhas, aí, em poucas frases, né, todo um processo. Então, muito importante a pergunta que se faz. E quando se fala em levantamentos estatísticos, é fundamental o direcionamento aí dessas perguntas, dessas questões aí, para se ter as respostas que são esperadas. E mais que isso, né? Depois dessas respostas, depois dessa análise dessas respostas, depois dessa tabulação, né, dessa organização aí, normalmente num primeiro momento em tabelas, e aí num segundo momento em gráficos específicos, né, que você vai direcionar, um gráfico de barras, né, verticais é mais interessante para representar esse tipo de informação, um gráfico de colunas é mais legal, um gráfico de setores, enfim, tá? Um gráfico trabalha aí de medidas de dispersão, por exemplo, são outras situações. Então, veja, a análise das informações, né, que vai direcionar e permitir, né, o que você vai utilizar para divulgar essas informações, que são muito importantes. Então, quando você vê uma tabela aí na sequência que a gente vai mostrar para vocês, né, que ela parece, né, aparentemente é cansativa, existe naturalmente uma representação gráfica para elas, e aí nada impede, né, que você faça uso desse material e converta eles, e faça essa conversão dessas tabelas, dessas informações que estão aí contidas no material, que faça a conversão delas para gráficos, sem muitos problemas, ok? Então,
Tem ferramentas aí muito tecnológicas, muito importantes aí que fazem gráficos com extrema qualidade, mas não existe gráfico sem a informação correta, né? Então você tem que fornecer, né? Tem que montar toda aquela estrutura, né? Sempre tem alguém aí que pode te ajudar, que domina um pouquinho melhor aí o Excel, né? E assim, é uma ferramenta que você tem que praticar, não adianta, né? Tem que praticar muito, e aí você vai pegando jeito, vai aprendendo aí com a própria rotina aí da construção dessas informações. Muito importante, tá ok? Bom, então acontece, nós extraímos essas informações, como você já bem sabe, né? Utilizaremos dados extraídos lá do site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí se você tiver a própria condição, né? Existe um link aí que você pode acessar essas informações. Então, são muitas informações aí, a gente tem que fazer naturalmente recortes desses dados para fazer aqui na aula, mas assim, existem questões aí que de repente se interessam muito mais a você na sua própria rotina, fazer a análise desses dados, do que propriamente a gente, tá? Então a gente vai produzir a aula, a gente pensa em ajustar ela para um conjunto maior, né? Para o coletivo, para o todo. Mas nada impede que você acesse o material e faça recortes aí, ó, essa informação aqui ela é mais interessante para mim do que aquela que o professor utilizou dentro lá na aula do Centro de Mídias, sem problema, tá ok? Então aparece uma belíssima imagem da capital paulista, né? São Paulo aí, até a famosa selva de pedras, tá ok? Vamos lá na sequência então, mas o que são esses velhos e bons indicadores estatísticos, professor Osmar? Bom, como a gente sabe, a indicar sempre sugere um caminho ou rumo a seguir, né? Ele aponta aí uma direção. E de maneira abstrata, os indicadores estatísticos, eles conduzem informações que têm por objetivo final uma análise crítica, né? E o grifo, esse crítica aí, de dados, então analisar criticamente essas informações, não é olhar e achar que tá bom, não é olhar, tá legal, tal, não é isso, né? A gente tem que ter aí um olhar mais criterioso, vamos dizer assim, em cima das informações, porque a gente, num determinado momento, acaba tendo que transmitir essas informações para alguém, né? Parece bobagem, mas quantas vezes você leu um pequeno trecho, um pequeno artigo, tal, né? Não deu a devida importância. E aí, pouco tempo depois, você se via às voltas conversando com alguém e adivinha qual era o assunto recorrente? Aquele assunto que você passou por ele e de repente não leu, não deu a atenção devida. Então, a informação hoje, ela é fundamental. Vocês estão aí na segunda série do ensino médio, né? Às vésperas aí de concluírem o ensino médio, né? Tem praticamente aí 1 ano e poucos meses, né? Um ano e meio, uma forma arredondar isso, né? Então, já está na regressiva, né? Então, perceber essa relação aí de fazer uma análise crítica, entender, né? E assim, se posicionar criticamente em relação a determinadas situações é muito importante. E essa crítica, né? Esse posicionamento crítico que você tem que ter, tem que ser fundamentado, né? Se alguém pedir a sua opinião, você vai lá e dá, olha, essa é a minha opinião. Mas normalmente, aí, quando você está num ambiente de trabalho, quando você está num grupo, aí o que acontece? A sua opinião, naturalmente, ela é importante, mas o que vale, né, são dados, são informações que elas tenham o quê? Que elas tenham sempre fundamento, tá ok? Então, o que a gente sabe? Os indicadores estatísticos são, portanto, uma forma de medir e avaliar determinadas tendências, tá? No seu objeto de estudo, tá ok? Tendência. Quando eu falo tendência, não é certeza, tá ok? Então, não é uma certeza absoluta. Então, a estatística, ela analisa tendências, né? Qual a tendência para a inflação nos próximos meses? Então, existe uma análise muito criteriosa, muito grande, envolvendo muitas variáveis aí para se afirmar, por exemplo, que a inflação vai aumentar ou que ela vai diminuir, tá ok? Os indicadores, por exemplo, a famosa taxa de juros, a que a gente o que o mercado é submetido. Parece algo assim muito distante da sua realidade. A taxa de juros subiu meio ponto percentual. Parece pouco, né? Parece que não faz diferença aí na minha vida. Mas de repente, pensa na situação se você tiver às vésperas de
comprar um imóvel financiado pelo governo. Pensa. Então, todas essas taxas, prestações que você vai pagar, né, elas têm uma relação direta de dependência entre quê? Entre o aumento da taxa de juros. Por exemplo. Então, veja, acaba fazendo o quê? Acaba fazendo toda a diferença. Taxa no cartão de crédito, entendeu? Os rendimentos a que investimentos são submetidos, né? Os próprios, qualquer tipo de financiamento, de empréstimos, é uma cadeia muito, muito grande. Então, quando a gente fala, tem uma análise crítica de dados estatísticos, é exatamente isso, tá ok? Bom, na sequência aí, a gente já conhece alguns indicadores, tá ok? E os mais comuns aí, quando a gente está falando de indicadores estatísticos, né? Então, a gente tem os indicadores sociais, você pode ter a sua opinião sobre os indicadores sociais, não tem muito problema, claro, pode fazer essa análise, mas veja, a ideia é que eles sejam sustentáveis aí através de dados estatísticos. Temos os econômicos, e esses não tem muito, ou não tem nem quase que nenhuma opção de fugir aí da questão da matemática, porque eles são financeiros mesmo. Temos os socioeconômicos aí nossa, envolvem outras questões, além da questão do estudo estatístico. Os educacionais, que são numéricos e sociais também. E temos aí a questão dos indicadores estatísticos envolvendo a saúde também, numéricos e sociais, extremamente importante, tá ok? E aí temos os indicadores de desempenho, né? E aí a gente vai para uma área mais subjetiva, né? O que são esses desempenho de indicadores? Aí você pode ter parâmetros para avaliar performance, por exemplo, performance profissional, performance física, né? e tantas outras aí, tá ok? Em aulas anteriores a gente falou como a gente calcula esses indicadores, né? Dividindo aí grandezas de mesma ordem. Então veja, é coisa que você tem que se acostumar. É muito mais que fazer simplesmente uma análise matemática. Repito, você tem que ter um posicionamento crítico em relação a isso, e aí você tem os seus professores que podem orientar, né? Você vai ter o professor de sociologia, professor de história, professor de geografia e tantos outros aí naquela conversa informal aí que vocês têm trocando ideias sobre assuntos recorrentes e contemporâneos aí do nosso dia a dia, dos problemas, né, que enfrentamos todos os dias, né, e das soluções que a gente pode buscar ou pode utilizar para minimizar tantos problemas que ocorrem aí no nosso cotidiano, na nossa rotina de vida. Tudo bem? Bom, taxa de desocupação e nível de ocupação aqui no estado de São Paulo. As informações numéricas indicadas na tabela a seguir, elas fazem referência aos empregados e empregadores, tá ok? Para as pessoas que estão na força de trabalho, são consideradas algumas características em relação à sua ocupação, seja ela no setor público ou seja ela no setor privado. Quando a gente fala aí no setor público, a gente está falando do governo, né? Prestação de serviços para o Estado, tá ok? Quando a gente fala no setor privado, aí a gente está falando das empresas aí que estão, não tem vínculo, né? Teoricamente aí com o Estado, teoricamente, tá ok? Bom, em relação aos empregadores, leva-se em conta se existe ou não um CNPJ, muito importante, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Aí, tá? Então, hoje a gente tem grandes empresas, né, que abrigam, né, dão suporte aí, dão ocupação, trabalho para muitas pessoas, mas a gente sabe que as pequenas, as médias, pequenas e microempresas aí, elas têm um poder muito grande, têm uma importância muito grande em toda essa estrutura que oferece trabalho, tá ok? Para isso aí, né, existe o CNPJ, né, que está relacionado aí a pessoa jurídica, né, não a pessoa física. Nós, pessoas físicas, utilizamos o cadastro, né, de pessoa física, o famoso CPF, tá? Bom, se existe um CNPJ, tá, há condições, né, desse empregador fazer o registro em carteira dos funcionários, garantindo todos os direitos trabalhistas, tá, ok? Que a lei determina. Então é muito importante, né? A famosa ocupação ou emprego formal. Então é muito importante, né? Por quê? Porque dá segurança para o indivíduo, segurança
segurança trabalhista, né, se é que a gente pode falar disso, né, lhe garante assim todos os deveres, né, porque existem deveres também, mas também lhe garante aí todos os direitos, tá ok? Bom, então o que acontece? Então, vamos analisar e discutir os dados fornecidos pela tabela para saber como anda o nosso estado em relação ao emprego, tá ok? Aí aparece, a tabela ela é pequenininha, né, porque assim, quando a gente vai fazer o recorte para jogar aqui no PowerPoint, o que acontece? A gente tem que reduzir, né? Porque senão não cabe. Existem limitações aí que a gente tem que fazer, mas a tabela é exatamente essa, tá ok? Então aparecem aí dados, aparecem informações, essa tabela aqui, ó, eu vou riscando e vou apagando depois, tá ok? Ela é produzida aí, são informações que estão no site lá do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente não cansa de falar que é um site muito confiável, apesar de ser assim difícil de navegar, muitos filtros, né? Muita informação, você tem que ir buscando, né? Fazendo recortes, filtrando mesmo, né? E buscando até chegar à informação que você quer, porque é muita informação, tá ok? O que a gente está analisando, tá ok? Estamos analisando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a famosa PNAD aí, tá ok? E veja, essas informações que a gente dá, elas são indicadores aí para a população de 14 anos ou mais de idade, são aqueles que têm condição de estar na força de trabalho, tá ok? Bom, existe aqui, ó, tá, um movimento que essas informações estão dentro da tabela, e existe um símbolo aí para cada um deles, tá ok? Então, essa flechinha aqui, ó, com a barra, ela vai indicar a estabilidade, tá ok? Dos dados, para cima, naturalmente, a gente sabe que tem um aumento, que pode ser bom ou que pode ser ruim, dependendo da informação que você tem. Se você está analisando a taxa de ocupação, se ela estiver para cima, é lindo, se ela é maravilhoso, muito bom. O ideal é que ela esteja para cima, tá ok? E aí, lógico, né, em contradição, se você analisar a taxa de ocupação, se ela estiver caindo aí no decorrer do tempo, no caso aí, faça uma análise sobre os trimestres, né, ela é ruim, né? Então, não são simplesmente flechinhas que apontam para direções. Elas têm que ter um sentido maior. E aqui, naturalmente, né, tá tudo indicado aqui, ó. Quando essa flechinha está indicada aí para baixo, ela está indicando o quê? Ela está indicando uma queda, ela está indicando uma diminuição, tá ok? Bom, e aí não dá para analisar todas essas informações aí, como a gente bem sabe, mas a gente vai selecionar aí e conversar sobre algumas delas, tá? Vejam que aqui a gente tem os indicadores, né, foco que a gente falou agora há pouco, né, que são os indicadores estatísticos, tudo bem? Bom, esses indicadores estatísticos aí, a gente tem alguns que são muito relevantes. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a taxa de desocupação e aqui a gente tem o nível de ocupação. Tá? Professor, a taxa de desocupação eu posso associar a quê? Desocupação é aquele que não tem ocupação. Não tem ocupação, a gente pode dizer que ele está fora da força de trabalho. Mas fora da força de trabalho não significa que ele não trabalhe. Tá ok? Não significa, né, que ele seja, né, que ele não tenha o que fazer, muito pelo contrário. Ele não tem a formalização, tá ok, dessa ocupação, desse emprego, tá ok? Infelizmente, assim, muito comum hoje aqui no nosso país, tá ok? Então, vamos fazer essa relação aqui, ó, para o estado de São Paulo especificamente, né? Alguns diriam São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? Locomotiva é um negócio tão antigo, né? Então a gente pode dizer que São Paulo realmente é um motorzinho aí desse grande país chamado Brasil. Economicamente, né? Enfim, beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Existem os indicadores aqui, ó, e ele faz uma comparação, como vocês sabem, entre o primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março,
o último trimestre de 2020, outubro, novembro, dezembro, e o primeiro trimestre aí do ano de 2020 e 2021. Informações relativamente novas, né? Você vai dizer, pô, mas a gente está em 2022, né, professor? Mas fazer a coleta de todas essas análises aí demora um tempão para você ter uma ideia. Não é simplesmente, vamos fazer hoje, daqui a um mês está tudo pronto. Não é assim não, tá? Tudo bem? Então veja o que isso tem aqui, ó. A gente está fazendo essa comparação aí que eu acabei de escrever para vocês em relação aos trimestres, fazendo comparações mesmo. E aqui existe a variação em relação aos trimestres, em relação aqui a outubro, novembro, dezembro de 2020, em comparação com 2021, né, o primeiro trimestre de 2021. Então essa primeira coluna aqui, né, ela faz a comparação lá do primeiro trimestre de 2021 com o quê? Com o último trimestre lá do ano de 2020, tá ok? Então ela é um pouquinho mais recente. E essa segunda aqui, ó, ela faz a comparação do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro lá de 2020, ou seja, há um ano de diferença, tudo bem? Se a gente for analisar aqui, ó, a taxa de desocupação, e essa taxa ela é dada em porcentagem, ó, aparece bem aqui, ó. Essa informação aqui, ó, ela é dada na forma de porcentagem, tá? Então nós temos aí um total de 12,2%, tá, de taxa de desocupação no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2020, tá? No segundo trimestre de 2020, olha o que aconteceu com essa taxa de desocupação. Ela aumentou, foi a 14,6%. E no último trimestre, tá? Lá no primeiro trimestre, desculpa, de 2021, janeiro, fevereiro e março, ela se manteve estável, tá ok? Então, mas veja, do primeiro trimestre de 2020 para o último trimestre de 2020, houve um aumento, tá ok? Aumento de que ordem? Na ordem de 2,4%. 2,4% é pouco, né, professor? Lógico que não, né? Depende do que você está comparando. A gente está falando aqui do estado de São Paulo, milhares, milhões de pessoas que têm ocupação e desocupação. Então são números astronômicos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Parece pouquinho, né? 2,4%. Não, é bem considerável, tá ok? Então a gente tem que fazer essa análise toda aí também, tá? Então a gente consegue fazer essa diferença e estabelecer a comparação. Lá para 2021, ela se manteve o quê? Ela se manteve estável, né? O primeiro trimestre lá de 2021, então manteve aí a estabilidade, ok? Bom, feito isso, vamos lá para o nível de ocupação. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor a visualização. Temos uma taxa de ocupação aqui, ó, de 58%. Em relação às pessoas pesquisadas aí no primeiro trimestre lá de 2020. Aí veja, nível de ocupação, tá? 58%. Olha o que aconteceu para o último trimestre lá de 2020. Ela aumentou, né? Olha lá, caiu, né? Então a taxa caiu, diminuiu. Aumentou o número de pessoas, tá? O ideal é que aumentasse o nível da ocupação. E olha o que aconteceu com ele. Ele caiu de 58, ele caiu para quanto? 51,4%, tá? Que análise é essa que a gente faz, ó? Se lá no primeiro trimestre de 2020 a gente tinha entre 100, analisar 100 pessoas, a gente tinha 58 lá dentro do nível de ocupação, lá no último trimestre de 2020 caiu para quantos? Caiu para 51, né? Então são informações consideráveis. E aqui lá no primeiro trimestre de 2021, ela acabou se mantendo o quê? Ela variou muito pouco, tá ok? Então aqui a gente tem os indicadores, né, de uma relativa estabilidade, fazendo aí a primeira comparação, tá ok? E o processo aqui, ruim, se a gente for analisar a segunda comparação em relação a um ano atrás, tudo bem? Então veja, quando a gente analisa essas informações aqui, que são muito extensas aqui, você tem uma análise muito completa em relação ao número de empregados, em relação à ocupação, em relação à força de trabalho. Então isso aí que a gente fez foi um pequeno recorte em relação
a todas essas informações que a tabela oferece. Tá? A gente deixa essa sugestão para você ampliar seus estudos, ampliar aí seus conhecimentos e, né, navegar mais ao fundo nesse site aí que tem informações assim muito interessantes e muito importantes para a gente, tá ok? Então é isso, nosso diretor vai colocar para vocês o QR Code para vocês fazerem uma análise da aula, que deu certo, que deu errado, muito importante pra gente. Eu encerro a aula por aqui, deixo meu agradecimento a todos, a equipe de produção, pessoal das Libras, valeu, um abraço e até a próxima aula.